A partir de 1º de janeiro de 2025, o antigo acordo de trânsito que permitia o fluxo de gás natural russo através da Ucrânia para a Europa chegará ao fim sem renovação. E essa mudança representa um marco significativo no panorâmica energético europeu, com profundas implicações para a segurança energética e a estabilidade econômica em todo o continente. Bem, com a aproximação do término de acordo de trânsito de gás entre Ucrânia e Rússia no dia 31 de dezembro de 2024, os mercados de energia da Europa começaram a enfrentar instabilidade e aumento nos preços. A incerteza em torno da continuidade do fornecimento de gás russo via Ucrânia provocou um salto nos custos de energia em toda a União Europeia. Os índices futuros de gás natural na Europa subiram 5% nas negociações mais recentes, marcando o maior aumento semanal desde o início da crise. Essa alta reflete as crescentes preocupações com a possibilidade de interrupção total do fluxo de gás russo pelo território ucraniano. Essa situação foi agravada pelo rápido esgotamento dos estoques de gás, em conjunto com a redução nas importações. A União Europeia está consumindo seus estoques em um ritmo alarmante, digamos que o mais rápido desde a crise energética de 2021. Entre o final de setembro e meados de dezembro de 2024, os níveis de armazenamento caíram cerca de 19%. E esse esgotamento acelerado, combinado com uma menor oferta de gás, elevou os preços da eletricidade, impactando consumidores e indústrias em todo o bloco europeu. E esse aumento de custos afeta diretamente a vida dos cidadãos europeus e a competitividade das empresas. Famílias enfrentam contas de energias mais altas, enquanto indústrias que usam bastante energia, como a indústria siderúrgica e de produtos químicos, já começaram a sofrer com a escalada de preços, levantando preocupações no continente europeu. Em meio a esse caos, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, pediu à Comissão Europeia que tomasse medidas imediatas diante a iminente interrupção de gás russo via território da Ucrânia. Em uma carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Robert Fico destacou que as consequências econômicas para a União Europeia seriam muito maiores que o impacto que a Rússia sofreria. Ele também criticou que o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, por sua promessa de bloquear os fluxos de gás russo, alegando que tal ação, embora voltada para prejudicar a Rússia, causaria enormes danos à economia europeia. Robert também argumentou que, enquanto os países europeus enfrentariam um aumento anual de 40 a 50 bilhões de euros no custo de gás e de 60 a 70 bilhões de euros em eletricidade, as perdas financeiras da Rússia seriam limitadas a cerca de 2 bilhões de euros anuais. Isso seria uma pequena fração do impacto sofrido pela Europa. Ele destacou também que essa situação exige uma resposta coordenada e imediata da União Europeia, mas também não apresentou soluções específicas. Além disso, Robert alertou para possíveis medidas retaliatórias, incluindo a suspensão das exportações de energia para a Eslováquia e também para a Ucrânia, uma ação que poderia agravar ainda mais a crise energética em Kiev, especialmente durante os apagões enfrentados pelo país. Em resposta às declarações de Robert Fico, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o primeiro-ministro eslovaco de agir em conluio com o presidente russo Vladimir Putin para pressionar a Ucrânia em benefício próprio. Zelensky alegou que as ações de Robert Fico não apenas enfraquecem a batalha contra a Rússia, mas também colocou em risco a unidade europeia
em um momento crítico. A troca de acusações reflete a crescente tensão geopolítica entre os países, com impactos diretos no abastecimento de energia da região. Alguns analistas acreditam que as ameaças de Robert Fico, como cortar a energia para a Ucrânia, poderiam levar Kiev a responder com medidas como interromper o trânsito de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, aprofundando ainda mais a crise europeia. Enquanto a Europa busca alternativas para reduzir sua dependência do gás russo, os Estados Unidos têm desempenhado um papel crescente no fornecimento de energia ao continente. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente pressionou a União Europeia a aumentar suas compras de petróleo e gás americanos, ameaçando impor tarifas comerciais caso isso não ocorra. Donald Trump está gostando de uma tarifa nesse novo mandato dele, né? Em uma publicação em sua rede social, Trump declarou: disse à União Europeia que eles precisam compensar o enorme déficit comercial com os Estados Unidos comprando nossos produtos energéticos em larga escala. Caso contrário, todos serão tarifados. Embora a União Europeia tenha diversificado significativamente suas fontes de energia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia lá em 2022, o aumento das importações americanas de gás natural liquefeito tem desempenhado um papel essencial na redução da dependência europeia de Moscou. No entanto, as ameaças de tarifas levantam preocupações sobre uma possível guerra comercial que poderia prejudicar tanto os consumidores europeus quanto as indústrias nos dois lados do Atlântico, tanto dos Estados Unidos quanto do lado europeu. A interrupção do gás russo pelo território da Ucrânia exige que a Europa busque novas fontes de energia com urgência. Isso pode levar os custos até mais de 100 bilhões de euros nos próximos 2 anos, além de investimentos significativos na construção de novos gasodutos e a ampliação de instalações de armazenamento e adaptação das infraestruturas existentes para atender às novas demandas, às novas necessidades. E essas mudanças exigem não apenas tempo, mas também recursos financeiros significativos, criando o risco de escassez de energia no curto prazo e novos aumentos nos preços. Além disso, o impacto sobre a competitividade das indústrias europeias e sobre o custo de vida dos cidadãos podem ser grande, prejudicando o crescimento econômico e agravando tensões políticas internas. Bom, a expiração do acordo de trânsito de gás entre Rússia e Ucrânia marca uma mudança histórica nas relações energéticas da Europa. Ao mesmo tempo, ressalta a necessidade urgente de maior independência energética, investimentos e fontes renováveis de fortalecimento e comparação entre os países da União Europeia, para enfrentar desafios econômicos e geopolíticos que se desenrolam ao longo de todo o período. Bom, se você gostou desse vídeo e dessa informação, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual a sua opinião. Até o próximo vídeo.